Oi, amores, a paz do Senhor Jesus Cristo, como vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Amados, eu vou ler aqui um trecho em Atos, né? Eu acabei de ler Atos, né? E eu tô lendo Romanos agora, né? Lendo Romanos. E eu achei uma coisa muito interessante, porque nosso Senhor falou que nós tivesse fé, né? Se nós tivéssemos nosso Senhor, nós seríamos picadas por cobras, beberíamos coisas mortíferas e não morreriam, né? E assim, o Senhor, ele é fiel em tudo que ele prometeu. Tudo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem um tio que se ele falar pra você assim, o que eu confiar a você vou te dar, que ele não faça, entendeu? Digo, do propósito dele, tudo tem que estar dentro da vontade do nosso Senhor, entendeu? Tudo tem que estar dentro da vontade do nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não faz acepção de pessoas. Ele veio não para chamar os justos ao arrependimento, mas sim os pecadores. Ele sabe da nossa fraqueza, ele sabe das nossas lutas, ele sabe de tudo, mas ele sempre manda a gente ter o que? Bom ânimo. E também a gente, às vezes, acaba falhando, né? Porque o Senhor, ele não vai impedir que não venha a tentação. Cris, não, o Senhor não vai impedir que não venha. Se o Senhor não impedisse, ele impediria na vida do Senhor Jesus Cristo, entendeu? Mas ele vai dar, entendeu? Força para vocês não cair em tentação. E se você cair em tentação, ainda você tem ele para advogado, para pedir perdão e lutar. Porque a gente cai e ele não levanta, nos levanta. Hoje eu vou fazer esse vídeo e vou fazer mais outro, tá? Vou falar um pouquinho da minha experiência que eu tive, que eu vivo o sobrenatural do Senhor, vivo. Mas quando as pessoas falam assim, eu quero viver o sobrenatural de Deus, quero viver isso e aquilo, vocês têm que ter noção, vocês também vão viver o sobrenatural com um bicho sujo, entendeu? Com o diabo. Que ele é intruso mesmo, entendeu? Ele é intruso e ele não pede licença, tá? Em Atos, logo após a viagem de Paulo de navio, o navio naufraga, né? E ali o Senhor falou para Paulo que nenhum dos cabelos dos homens que estavam junto com Paulo iriam perecer, mas que eles comessem, né? Que eles comessem, e Paulo ali falando com eles que ele comessem. Amados, quando os homens, soldados, viram que o navio ia naufragar, eles queriam matar todos os presos. Para eles era mais lícito matar todos os presos do que deixá-los se salvar, né? A nado, se salvaram a nado. E Paulo, né? Paulo, gente, o apóstolo Paulo, para quem não sabe, ele era muito inteligente. Muito inteligente. Assim como o Senhor chama aquele que é muito inteligente, o Senhor também chama aquele que não tem nada de sabedoria, entendeu? O apóstolo Paulo era muito inteligente, entendeu? O Senhor Jesus Cristo chamou ele, mas o Senhor Jesus Cristo chamou a Pedro, que era pescador de peixe, que não sabia falar direito, que era explosivo, entendeu? Então a gente nunca pode questionar o chamado de Deus, entendeu? Quem o Senhor chama. Mas eu não sei falar, Senhor. Ele capacita, tá? Ele capacita. E a partir do momento que a gente coloca assim de ler a Bíblia, ajuda muito. Ler a Bíblia, vocês não têm noção
Como ler a Bíblia nos ajuda acerca de tudo, nos ajuda acerca dos nossos sentimentos, que a gente sim sentimos, somos humanos, às vezes iramos e às vezes por sofrer tanta perseguição, tantas mágoas, ficamos magoados e a gente precisa, entendeu? Ler a Bíblia para sermos instruídos acerca de tudo que o Senhor Jesus Cristo nos acerca a fazer quando sofremos injúrias, perseguições, acerca de tudo, tá? De tudo, tá bom? Eu vou ler aqui em Atos, tá? Para vocês verem como nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo que os seus discípulos, os seus apóstolos, sofreram, ele foi fiel com todos, tá? Foi fiel com todos. Muitos pegam e falam assim, mas os apóstolos, o Senhor sofreu, os discípulos sofreram muito por amor do evangelho, né? Mas foram só eles. Gente, de verdade, o que estão pregando aí é de dar medo. A gente tem que conhecer e buscar saber o que está acontecendo por aí, pra gente se acautelar, entendeu? A gente se acautelar, entendeu? Eu sigo algumas pessoas que pregam o evangelho genuíno, entendeu? Imaculado, entendeu? Mas tem coisas que eu tenho visto aí que o Senhor Jesus Cristo mesmo falou, acautelai-vos dos falsos profetas. Muitos virão em meu nome, farão até maravilhas, entendeu? Atos, capítulo 28, versículo 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, pondo-as no fogo, vides deve ser madeiras, né? Pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão, mordeu a mão de Paulo. E os bárbaros, vendo-lhe a bicha pendurada na mão, gente do céu, eu fico imaginando, eu tenho um pavor de cobra. Meu Deus. E os bárbaros, vendo-lhe a bicha pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não deixa viver. Eles ficavam admirados de ver o quanto Paulo estava sofrendo, entendeu? E mesmo assim não morria, sabe? Eles ficavam admirados com isso, né? E eles achavam naquele momento que ali Paulo ia morrer, a partir do momento que a víbora mordeu ele, né? Porque desde esse tempo ela já era venenosa, né? Sempre foi. Mas sacudindo ele, a bicha, no fogo, não padeceu nenhum mal, glória a Deus. E eles esperavam que viesse a inchar, eles, os bárbaros, né? Esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Imagina que Paulo era um Deus. Paulo era uma pessoa que foi chamada pelo Senhor Jesus Cristo e que padeceu muito por amor do Evangelho, entendeu? Padeceu muito por amor do Evangelho e no final da sua caminhada foi degolado, entendeu? Foi degolado. Então, ali o que estava se cumprindo na vida de Paulo era o que o Senhor Jesus Cristo tinha prometido, né? Então,
aquele veneno de cobra não teve efeito nenhum sobre a vida de Paulo, entendeu? Porque Paulo era um homem que fazia a vontade do Senhor, entendeu? E nós, quando fazemos a vontade do Senhor, Cris, é fácil fazer a vontade do Senhor, a gente faz, a gente somos fardos, entendeu? Pedimos da graça dele, devemos pedir perdão a ele todos os dias. A gente não deve nos dirigir a Deus pedindo perdão assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Não. A gente deve se dirigir ao Senhor falando o pecado que você cometeu. Entendeu? Se tipo assim, vou dar um exemplo, que isso não acontece. Gente, de verdade. A gente fala, Cris, você não quer namorar, Cris, você não quer... Gente, eu não sinto, tipo assim, como você fala... O Senhor Jesus Cristo não enviou ainda. Quando ele enviar, entendeu? Amém. Que seja um homem de Deus. Amém? Vou dar um exemplo que serve para muitos homens também, entendeu? De passar uma mulher muito bonita, sabe? Com seio saltitante e tudo. Você olhou e cobiçou, entendeu? O homem não precisa saber, mas o Senhor sabe. A mesma coisa nós, passar um homem bombado, entendeu? Aqui nunca, tô dando um exemplo. Nunca gostei de um bombado, não, tá? Um bombado, nossa, que homem lindo, isso e aquilo, e cobiçar. A gente já cometemos adultério no nosso coração. A partir do momento que a gente cobiça, entendeu? A gente já comete adultério. Cris, a gente só comete adultério se a gente cobiçar homem casado? Não. Até o solteiro, se você cobiçar no seu coração, você está cometendo adultério. Então, se você fez isso, você se arrependeu, que, amados, é uma coisa que é muito perigosa, é o pecado vicioso, que seja da pornografia, que seja do adultério, porque não precisa se deitar com ninguém para cometer adultério. É o pecado vicioso, sabe? Porque o Senhor, ele é o nosso advogado, né? Mas ele também é justo, tá? Ele é justo. Certa vez, um pastor estava em adultério mesmo, de fato, consumindo, entendeu? Não só em pensamento, consumindo fato. E ele ia pro púlpito e pregava, e ele achava que o Senhor estava de acordo com o pecado dele, entendeu? E ele falava ali, Senhor, ele mesmo contando, Senhor, o Senhor está de acordo com o meu pecado, porque eu prego e almas são salvas, eu prego, as pessoas se arrependem, né? E ele ali achando, porque o Senhor, né, usava, porque o Senhor usa quem ele quer, né? O Senhor estava de acordo com o pecado dele, né? E teve um dia que ele falou assim, Senhor, se o Senhor não está de acordo com o meu pecado, permita que o diabo hoje me envergonhe na igreja. Amados, nosso Senhor, ele não é assim. Ele não envergonha ninguém na frente de ninguém. Ainda mais acerca de pecados, que é uma coisa que você tem que admitir ao Senhor. Entendeu? E nesse dia, ele pregou. E 10 almas se renderam ao Senhor. 10 almas se renderam ao Senhor. Só que ele se esqueceu que o nosso Senhor, ele é justo, ele é amor, porque só estão pregando um Deus de amor, mas não abrem a Bíblia e
procura conhecer o caráter do nosso Deus, o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo foi ter com vários pecadores, com a mulher adúltera, com a mulher que tinha 5 maridos. O Senhor foi ter com todos, mas também o Senhor Jesus Cristo foi duro. Ele pregou duramente. Se ele não tivesse pregado duramente, ele não tinha sido crucificado, tá? Se ele tivesse vindo manso e não tivesse confrontado o pecado, o nosso Senhor Jesus Cristo não tinha sido crucificado. Então, eu peguei e tava vendo, né? E falei, Jesus, tem muita gente assim? Tem. Tá tendo muita gente que não tá tendo temor. Mesmo estando em pecado, sobe no púlpito ou sequer conversa com o anjo da igreja, sim, que tem que ser conversado com o anjo da igreja quando você está à frente de um trabalho e você cai em pecado, você tem que conversar com o anjo da igreja, entendeu? E se o anjo da igreja te repreender, você aceita a repreensão. E ali, nesse dia que ele falou que, né, ele pediu para o Senhor permitir que o diabo envergonhasse ele, o Senhor não permitiu. Mas o Senhor enviou um anjo, ele estava dormindo, né? E ele falou que sentiu só uma espada em sua cabeça. E falou, levanta-te, homem. E ele não levantou porque ele estava com muito sono. E ele falou, levanta-te, homem. Aí ele levantou e ele falou que o anjo do Senhor disse, eis que te aguardo no dia do juízo final. Só isso. Amados, olha, isso seria o suficiente, né? Para ele se arrepender, porque o Senhor, ele perdoa. O Senhor, ele é amor, mas ele não negocia pecado. E as pessoas, eu tenho admirado muito o que um homem de Deus tem feito. Ele tem pregado duramente contra o pecado, porque a mensagem da cruz que liberta é a mensagem da cruz que deixa a gente viver aquela vida que a gente vivia, entendeu? Vamos sofrer perseguições, vamos sofrer diversas coisas, mas devemos sim nos dirigir ao nosso Senhor Jesus Cristo e falar, Senhor, eu pequei porque eu senti raiva, ira de alguém, eu pequei porque eu olhei para tal homem e cobicei ele, Senhor, eu estou pecando. Tem homens ainda que não conseguem se libertar da pornografia, é pecado, tá? Senhor, me liberta da pornografia, Senhor, me liberta, porque, amados, o nosso Deus, ele é justo. Quando ele fala ali pra gente negar a si mesmo, entendeu? Ele tá falando pra gente deixar todas as nossas concupiscências, vontades próprias, entendeu? E o mesmo Senhor que falou pra gente deixar as nossas vontades carnais, isso serve pro homossexual, isso serve pro homem que é casado e não é fiel à sua mulher, entendeu? E se converte ao Senhor Jesus Cristo e ele tem que lutar, entendeu? Contra as tentações do olhar dele, entendeu? Ele tem que pegar e lutar, entendeu? Negar é uma luta, entendeu? Negar é uma luta, entendeu? Ele tem que sim, entendeu? Ai, mas não tem isso, porque se ele não purificar os olhos dele, todo o corpo dele vai ser trevas. Todo o corpo dele vai ser trevas, porque onde ele for, ele não vai olhar com os olhos de misericórdia. Eu vou dar um exemplo. Se um homem nasce de novo, entendeu? No Senhor Jesus Cristo, e ele
passa uma jovem com o shortinho curto, com top, entendeu? Como era eu. E ele não sente misericórdia daquela vida, mas ele sente prazer, entendeu? Ele a cobiça. Ele tem que buscar muito a face de Deus para que ele venha ter olhos espirituais, entendeu? Olhos espirituais. Porque, amados, já falei, tem outro vídeo. E eu repreendi ele na cara dele. Um pastor, eu tava na igreja, com a Bíblia na mão, pregando. Arrependei-vos do vosso pecado, arrependei isso. E eu tava descendo as escadas aqui, da passarela perto de casa, eu tava no segundo degrau. Eu ainda falei, nossa, que bom, né? Um pastor pregando, né? Mas ele voltando-se pra mim, ele olhou pra trás, ele não olhou, ele não teve a oportunidade nem de ver o meu corpo, mas ele cobiçou o meu rosto. E eu vi. E eu falei, Jesus, se ele olhar de novo, eu vou repreender ele. E eu falei, desci. A Bíblia permite que a gente se ira, mas não pequeis. E eu posso repreender o meu irmão, né? E aí, eu desci, ele olhou novamente, só que na hora que eu desci, ele olhou novamente, ele olhou tudo, né? E eu falei, vai se converter, pastor. Vai se converter, né? E o Senhor, ele mostra tudo pra nós. As pessoas estão com mania de ficar falando que, ai, Deus está trabalhando em silêncio. Parem com isso. O nosso Senhor Jesus Cristo tem pressa em falar com o povo dele. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem falado muito e ele não tem achado pessoas para ele usar. Porque estão querendo falar aquilo que está dentro das suas próprias vontades, o que eles querem, honra, prosperidade, isso. Amados, eu estava conversando com a irmã até me corrigiu, né? Que eu falei, irmã, só estão pregando honra, e o nosso Senhor, ele honrava os profetas no Velho Testamento para a glória dele. E ela falou, Cris, não é que o Senhor honrava eles não, tá? O Senhor fazia maravilhas na vida deles para que eles fosse honrado. E eu falei, verdade, irmão, a gente aprende uns com os outros, para que ele fosse honrado, entendeu? Para que ele fosse honrado, entendeu? E muitos estão atrás disso, de honra, amados. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Amém? Então, estava indo trabalhar, ele tem mostrado, tem falado sim a todo momento, voltando no assunto que eu não me perco no meu raciocínio. Ele tem falado conosco a todo momento. Parem com essa mentira, eu já falei, o diabo coloca isso no coração do povo, olha, Deus está trabalhando em silêncio, é mentira, nosso Senhor não trabalha em silêncio, sejam observadores, a todo momento o Senhor fala conosco. E ali eu tava no ponto de ônibus indo trabalhar, né, e eu senti um vento, sabe, e aí eu olhei, o vento veio pro lado contrário, né, e eu peguei e me voltei. Quando me voltei, era o mesmo pastor. A irmã estava de calça, entendeu? E ele falando para a irmã que o Senhor queria vestidura santa. E ali eu peguei aquela irmã e falei, não se atribule, fique em paz. Quem trabalha é o Espírito Santo de Deus, não deixe ele te julgar, te condenar. Ela falou assim, eu já tô cheia dele, aonde ele me vê, ele faz isso, entendeu? Eu falei assim, para de fazer isso com as almas, para. Eu poderia ali envergonhar ele, poderia, mas eu não envergonhei ele, entendeu? Porque nosso Senhor não faz isso, quem somos nós para fazer isso?
Eu falei, para, né? E aí ela pegou, eu queria ali dar um abraço nela, né? Eu queria dar um abraço nela. E acerca assim, amados, o Senhor trabalha na vida de cada um do jeito que ele quer, entendeu? Eu ia no espelho, depois que o Senhor começou, porque eu não falo isso, eu vou falar em outro vídeo. No outro vídeo eu vou falar acerca de algumas coisas que eu vivi. Eu ia no espelho e o Espírito Santo começava a me incomodar, entendeu? Então, eu não mostro mais os meus membros superiores. Eles são parte do templo do meu Senhor, entendeu? Eu não gosto de mostrar, marcar as minhas partes, entendeu? E o meu quadril, porque é parte do templo do Senhor, entendeu? Então isso cabe somente ao meu Senhor. E se futuramente o Senhor me der um marido, somente, entendeu? Eu não tenho mais vontade de sair exibindo os meus dotes, entendeu? Nem nada. E ainda que a gente venha, sabe? Eu gosto de usar saia, não gosto mais de usar calça. Eu gosto de usar saia, entendeu? Eu gosto de me vestir prudentemente, eu tenho pudor, entendeu? Eu vou no espelho e o Espírito Santo de Deus não me incomoda mais. Eu sinto que eu estou bem vestida e tá tudo certo, entendeu? Então, o Senhor vai trabalhando aí. Eu não vou ficar falando. Sim, eu tenho visto muito pastores pregando sobre sainhas justas, sobre calças. Sim, eu espero que ele esteja pregando. Eu falo, Senhor, eu espero que ele esteja pregando, entendeu? Para o bem das irmãs, entendeu? Para o bem das irmãs, para a gente ter pudor, entendeu? Porque foi assim que eu acabei me convertendo também. Porque eu falei pra vocês que eu era pervertida em sensualidade, entendeu? Possessa de sensualidade, entendeu? E foi uma dessas pregações que me ajudou, tá? Eu espero que ele esteja pregando para o bem das irmãs, não aquilo que é a fraqueza deles, entendeu? Porque não justifica. A irmã pode estar com o sainho que for, eles têm que olhar com os olhos espirituais, entendeu? Sim. Exortar a igreja, sim, tá? Sim. Cris, eu vi tal irmã. Nossa, a irmã tava com uma saia, Cris, que era melhor estar de calça. Amados irmãos, não fica olhando para essas coisas, entendeu? Se o anjo da igreja, o Senhor usar para falar, amém, sabe? Mas eu não vou ficar aqui. Eu acho que a mulher ela tem que se examinar. Eu acho que a mulher ela tem que se examinar. E o que faz isso, Cris? Um belo espelho e o Espírito Santo. É isso que nos ajuda, tá bom? Mas não venha, tá, homens, jogar um jugo sobre nós, entendeu? Como se nós fôssemos causadoras de tudo, isso e aquilo, tá? Também temos que pregar o que a gente vive. A gente tem que falar o que a gente vive. Eu sempre venho aqui falar, somos falhos, né? Sofremos perseguições, injúrias, mentiras, e até nos iramos e tudo. Então a gente tem que pregar, falar aquilo que a gente vive, né? E buscar conhecimento para que a gente não nos conforme com essas coisas, tá? Por quê? Porque, ai, Cris, eu tô sendo perseguida, Cris, eu tô sofrendo isso, aquilo. E você tem que perdoar. Você tem que perdoar ainda, você tem que amar a pessoa. Você tem que perdoar ainda e amar a pessoa. Cris, você tem. Tá, tem. Então, eu espero que esse pastor que o Senhor tenha, né, usado, né, que eles permitam ser boca de Deus, né, mas não para eles se livrarem, né, dos seus olhos, mas para que
realmente vem ajudar muitas mulheres, né? Como eu, me ajudou muito. Uma pregação de um pastor me ajudou muito. E a pregação não foi passando a mão no meu ego, não, que o Senhor permitiu vir. E eu lembro como hoje, vou repetir aqui pra vocês. Você que quer enfiar a nudez, a sensualidade na casa de Deus, olha só, é melhor vocês pararem, porque senão o Senhor vai parar vocês. Essa foi a palavra. O nosso Deus, continuação da palavra, é santo. E é verdade, amados. Eu não posso ser hipócrita a ponto de falar, eu tava toda sensual, eu queria me sentir sensual, eu queria mostrar as minhas partes, eu queria mostrar. Aquela palavra veio de encontro comigo, assim, como eu acho que foi de encontro com muitos, entendeu? Muito usado na mão do Senhor. E foi ali que onde eu entendi, não, a Mato não tá mais. Foi ali onde eu entendi que muita coisa em que eu tinha não agradava ao Senhor. Eu já tinha me desapegado de algumas coisas que o Senhor fez eu pesquisar e procurar saber o que eu estava vestindo. E ali eu tirei bastante coisa. Eu praticamente fiquei sem roupa, porque minha roupa era muito vulgar. Muito vulgar. Tá, muito vulgar. E é isso, amados irmãos. A gente tem a Bíblia. Eu venho orientar vocês a lerem, a não ficar olhando nem para a direita, nem para a esquerda. Sim, procurar saber o que está acontecendo é muito bom para que vocês não comem alimento podre, estragado. Nem tudo que vocês ouvirem, vocês comam, entendeu? Eu não como. Não como às vezes a pregação, ela tem várias partes que o pregador prega. Aquilo que vai me fazer bem, porque eu sei, eu sou orientada e eu conheço a palavra, eu coloco num bolso. Aquilo que eu falo, isso não se encaixa no caráter do meu Senhor Jesus Cristo, eu jogo fora. Eu não como tudo que me dão. Eu não como, tá? Então vocês também leiam a palavra para que isso não aconteça com vocês, tá? Leiam a palavra, tá bom? E mulheres que estão em dúvida, do que vestir, porque eu tinha isso, do que vestir, isso, aquilo, deixa que o Senhor vai falar com você na hora certa, deixa que o Senhor vai trabalhar no seu coração, entendeu? O Espírito Santo de Deus vai começar a te incomodar e você vai ver no espelho. Você vai se autoexaminar, entendeu? Tá bom? Um beijo no coração de vocês e com Deus eu vou fazer outro vídeo mais acerca de outro assunto, tá bom? E eu já levantei, já fiz minha higiene, já tomei café. E tomem café é muito bom pra memória, desperta, é ótimo, tá? Vocês tenham um dia maravilhoso. Bom dia.